Amém? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vou pedir para vocês terem paciência comigo hoje. Estou com um pouquinho de tosse, mas eu creio que, independente do friozinho, independente das tosses, Deus continua se movendo em nós. Amém? É nítido a gente perceber que, depois do encerramento de uma escola que nós tivemos, nós percebemos o quanto Deus, Ele vai zelando pelas sementes que foram lançadas. E é assim que diz a palavra, que Ele zela pela palavra que Ele libera. E as palavras do Senhor são sementes. Amém? Quero desejar boas-vindas a todos que nos acompanham pela TV Rica. Feche seus olhos por um instante. Pai, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Mais uma vez, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos em comunhão. E que o Teu Espírito continue, Senhor, a falar ao nosso espírito. Que o Teu Espírito continue, Senhor, nos dando direção, nos iluminando, Senhor, dentro de nós. E que nós possamos, Senhor, a cada momento desse, estarmos sensíveis, estamos perceptíveis à Tua voz, Senhor, não deixando que nada externo, Senhor, atrapalhe isso. Toda vez que o Senhor nos propõe, Senhor, momentos onde recebemos as palavras, as sementes, elas buscam um lugar para produzir, Senhor. Elas buscam um lugar, Senhor, no nosso interior para gerar. Eu declaro que nessa noite não será diferente, será uma noite onde o Senhor vai gerar muita coisa dentro de nós. Como já foi dito, Senhor, o mover profético, Senhor, está liberado, Senhor, porque nós somos uma igreja profética. E quando nós entendemos isso, Senhor, nós sabemos que ser proféticos, Senhor, não passa somente por movimentos externos, mas ser profético passa por ser movimentado dentro de nós, Senhor. Então movimenta as coisas dentro de nós, Senhor. Eu quero, Senhor, cumprir um papel aqui nessa noite, Senhor, e que, como mensageiro, como aquele que traz, Senhor, a Tua verdade, Senhor, que a verdade do Senhor mova dentro de nós coisas e nos alinhe, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Essa madrugada eu acordei, estava chovendo bastante, e eu acordei com um estrondo, né? Não sei se alguém aqui acordou nesse horário com um barulho bem forte. E aí eu não consegui dormir, eu comecei a escrever algumas coisas que foram fluindo dentro do meu espírito. E isso desencadeou aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. E sabe, viver numa geração que se move por níveis tão rasos de reconhecimento é muito perigoso. Nós vivemos em uma geração que se move por níveis muito rasos, sabe? As pessoas alcançam posições de influência com muito pouco. As pessoas alcançam posições de influência somente muitas vezes por trazer um estereótipo externo, algo que mexe com os olhares das pessoas. A verdade é que hoje nós fazemos parte de uma geração que está sendo influenciado por pessoas rasas, pessoas que alcançaram um nível de influência, porém não alcançaram um nível de profundidade. Sabe, eu acho que a maior força de uma geração é a capacidade de influenciar. Todas as quintas nós nos encontramos aqui para falar de liderança. O apóstolo Hélio tem ministrado através do Espírito nossas vidas sobre ser líder. E quando a gente pensa assim, ser líder, nós imaginamos ser líder de uma empresa já, imaginamos ser líder dentro de um cargo ministerial, mas irmão, na realidade nós somos chamados para sermos líderes da nossa própria vida em primeiro lugar. E nós temos ouvido palavras nas quintas-feiras a respeito disso. Sabe, quando uma geração ela é influenciada por pessoas rasas, elas nunca vão conseguir alcançar níveis profundos em Cristo. E a influência é o efeito de influir. Eu anotei aqui, a ação
é como a ação de um agente físico sobre alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Eu trabalho na área de segurança. Existe uma área da segurança que nós avaliamos produtos químicos, o risco, aquilo que ele pode produzir de alteração se ele tiver contato com a pele, com as vias respiratórias e outras mais. Um produto que influencia um organismo, influencia um sistema respiratório por conta das suas substâncias. Influenciar é quando algo suscita modificações. E sabe o que tem acontecido? Pessoas têm moldado as suas vidas a um padrão externo, a um padrão raso de influência. E isso, meu irmão, enfraquece uma geração. Sabe, nós tivemos aqui uma conferência sobre família e foi muito poderosa. Mas tem uma frase que nunca saiu, sabe, do meu espírito. E eu não vou falar isso dizendo que a pessoa está errada ou ela não deveria ter falado isso. O Anderson Silva, ele liberou uma palavra, ele disse assim, que os melhores amigos dele já morreram. Que são os livros que ele lê. E eu não tenho nada contra isso. Mas sabe, eu me sinto tão privilegiado porque os meus melhores amigos e a quem me influencia estão vivos e caminham do meu lado. Eu não sei se isso faz alguma diferença para você, mas quem me influencia está vivo e caminha comigo. Sabe, Jesus, ele influenciou por onde ele passou. Eu tuitei, foi de madrugada mesmo, nem esperei. Eu tuitei assim que o maior privilégio que eu tenho é que aqueles que eu sigo nas redes sociais, eles vivem do meu lado todos os dias. E por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas seguem tantas pessoas influentes, conhecidas, mas que estão tão distantes. E eu tenho o privilégio, irmão, de dizer que aqueles que eu sigo caminham comigo todo dia. Sabe, nós precisamos ser uma geração que influencia. Nós precisamos ser líderes que influenciam. Senão nós passamos a ser cegos guiando outros cegos. E essa história não é nova, essa história é velha. Jesus falou sobre isso. Pessoas em níveis de influência, influenciando, ditando direções, ditando regras, ditando moldes, e tão rasos. Sabe onde nós estamos posicionados nessa geração? Como líderes, estamos influenciando ou sendo influenciados. Jesus falou sobre a luz, falou sobre o sal. Tanto a luz quanto o sal influenciam. A luz influencia nas trevas, e o sal influencia naquilo que ele é utilizado. Eu sempre falo, né? Pega uma colher de sal, vai lá no potinho de sal lá, pega uma colher e enche a colher de sal. Faz isso um dia. Pega uma colher de sal assim, ó, enfia na boca e começa a mastigar. O que vocês acham que vai acontecer? Você vai correr, fazer o quê? Tomar água, né? O sal produz sede. Ele muda alguma coisa aqui dentro, meu irmão, que a gente não consegue. A gente tem que beber água. Sabe, nós precisamos ser uma geração que produz sede. Não uma geração que produz movimentos rasos, imaturos. Sabe, quando eu sou influenciado, eu me torno como a palha. E a palavra diz isso, levada de um lado para o outro, por costumes, por falas, por falsas doutrinas. Mas preste bem atenção, quando eu me torno um influenciador, sabe o que acontece? Eu sou posicionado, né, numa geração. O problema é que as pessoas buscam a influência. Não devemos buscar a influência, devemos buscar aquele que influencia.
E o que maior influenciou uma geração e mudou as coisas através da sua própria vida foi Cristo. Não busque influência, busque o influenciador. E eu estou começando a sentir calor. Parece até que eu estou mais gordinho hoje, não é, estou com 3 blusas. Deixa eu te falar uma coisa, e eu nem entrei na palavra ainda. A maior característica de um influenciador em Cristo, sabe o que é? É a coerência. Eu vou repetir para você. A maior característica de um influenciador em Cristo é a coerência. Sabe qual é o problema de uma geração que influencia, rasa? É que eles se influenciam diante das câmeras, dos cliques, dos likes, né? Só que não há uma coerência de vida. E o que é mais triste é que tem pessoas dando o púlpito das suas igrejas, porque essas pessoas possuem muitos seguidores e muitas curtidas nas redes sociais. Em Cristo nós somos aquilo que nós nascemos para ser. Amém? Eu estou indo devagarzinho assim para mim não tossir. Até agora eu não tossi, o Senhor está guardando minha garganta. Romanos 8,19, abra a sua Bíblia. Você pensou que eu não ia abrir a Bíblia hoje, né? Deixa eu tirar a jaqueta que não vai dar, não. Rubão, fala um favor para mim. Romanos 8,19. Esse texto aqui é muito... Nós falamos, nós vivemos isso. Diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A criação, na verdade, aguarda aquilo que os filhos manifestam. E o que é que os filhos manifestam? Ou deveriam manifestar? E nós vamos entender por que esse deveriam. Cristo. O que a geração precisa, irmãos, é de Cristo. O que a geração precisa é da manifestação de Cristo, da revelação de Cristo, porque isso é suficiente, meu irmão, para todo o âmbito da tua vida. Cristo não é insuficiente. Cristo não é uma religião. Cristo é uma vida que quer assumir o lugar da tua vida e produzir, sabe o que? Produzir um caminhar em verdade. A manifestação dos filhos. A geração aguarda aquilo que os filhos carregam, mas que filhos? Filhos maduros. Filhos maduros, líderes maduros. O que vai mudar o mundo, o que vai transformar a realidade das coisas é a manifestação de Cristo através desses filhos maduros. Você já ouviu nessa casa, vou passar de forma rápida, existem 3 palavras na Bíblia, no Novo Testamento, para filho. E cada palavra para filho fala de um tempo onde esse filho está. Uma palavra fala que esse filho ele é pequeno, ele é como uma criança. Uma outra palavra fala que esse filho ele vai se tornando um adolescente, ele vai crescendo. E uma outra terceira palavra fala que esse filho é um filho huios, é um filho maduro. Nesse texto fala que a manifestação que a criação aguarda é dos filhos maduros. E sabe, a gente falar de maturidade é algo que precisa ser bem entendida dentro de nós, porque senão nós achamos que maturidade é uma posição, que maturidade é um acúmulo de conhecer algo. Romanos 8,15, eu vou ler para você rapidinho. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Esse texto fala, meu irmão, que o espírito que habita em nós é um espírito de adoção que clama Abba Pai. E sabe o que significa isso? A adoção não é a adoção que nós conhecemos, de ir lá como é que chama, onde ficam as crianças? Orfanato, né?
e falar, eu quero adotar uma criança. Não, essa adoção, na cultura de Israel, é um nível de maturidade que o filho chegava, com 30 anos. E com 30 anos ele passava a administrar as coisas do pai dele. Então, quando o texto diz que nós recebemos o espírito de adoção, sabe, isso é para gerar em nós uma maturidade, um crescimento, para que a gente alcance um lugar no Senhor, para que a gente alcance um nível, uma medida, aonde nós conseguimos manifestar a Cristo, através da nossa posição espiritual, não a nossa posição natural. Sabe o que eu vejo? É que às vezes as posições naturais, externas, elas pesam muito sobre a vida daqueles que desejam ser filhos maduros. Porque às vezes as pessoas pensam que ser um filho maduro é que tudo esteja saindo de forma certa na sua vida, que esteja tudo certinho. Meu irmão, ser maduro não é ter os seus problemas todos resolvidos. Ser maduro qual é a medida, qual é a porção que é extraída de você, de Cristo, diante de qualquer situação da tua vida. Isso é maturidade. Esse processo de iutesia, que é a adoção, acontecia com eles com 30 anos. Jesus passou por isso. Ele começou o seu ministério com 30 anos. Foi com 30 anos que ele foi para o Jordão ser batizado, e o céu rasgou, e o Pai, diante ali da manifestação corpórea de uma pomba, através do Espírito Santo, o Pai falou. O Pai disse, esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Naquele momento, Jesus vivenciou a iutesia, e ele começou a administrar as coisas do Pai. Irmãos, quando isso se torna uma verdade dentro de nós, nada mais que é externo pode nos arrancar dessa posição, desse entendimento de que nós estamos sendo amadurecidos para manifestar o Cristo. Quando isso se torna uma realidade dentro de mim, eu não olho mais para um problema pontual da minha vida com um olhar de baixo, eu olho com um olhar de cima, da onde realmente eu estou, que é nos lugares celestiais com Cristo. É diferente quando você se abaixa no chão e olha para alguma coisa, você tem uma ótica totalmente diferente. Vamos dar um exemplo bem interessante, né? Levanta a mão aqui, quem já pôde fazer alguma viagem de avião? Quero ver. Bastante. Alguns ainda não. É muito legal porque quando você está ali no avião, ele começa ali a se posicionar para decolar, né? E para mim, o pior é na hora de descer. Eu tenho mais medo na hora de descer do que na hora de decolar. Decolar é tranquilo. Mas na hora de descer, tem hora que dá umas quicadas, né? O avião desce e dá umas quicadas. Eu falei, nossa. Mas é bem legal porque a hora que o avião começa a decolar, você olhando pela janelinha, ainda mais quando você está na janelinha, você vai olhando ali pela janelinha, você vai vendo ali, né, as coisas ficando pequenas. Você vai vendo ali coisas que eram tão grandes, porque você estava ali, você estava no meio das coisas que eram tão grandes. Aí de repente lá do avião, você começa a se distanciar do nível do chão, você começa a subir em lugares altos, e quando você olha, tudo é pequeno. Tudo é pequeno. Sabe por quê? Por causa da posição que você está. Por causa da posição que você se move, tudo se torna pequeno. Meu irmão, o problema não são as circunstâncias da sua vida, o problema é a visão da onde você está vendo. Seus maiores problemas, meu irmão, não é as situações que você está vivendo hoje, não, é onde você está enxergando tudo isso, da onde? É da onde você está vendo tudo isso. Ser maduro é enxergar de uma forma diferente. Eu vou ler um texto rápido aqui com vocês, não precisa abrir. Lucas 15, todos nós conhecemos esse texto. Diz assim, e disse,
Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias no pé, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tudo sempre está comigo, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Esse texto nós já lemos, já ouvimos mensagens inúmeras. E eu queria me deter nesse texto hoje para falar sobre a maturidade. Sabe, existem pessoas imaturas, sim, porque o processo de maturidade acontece na vida de todos nós. Nenhum de nós nasce maduro, nenhum de nós nasce adulto, né? A gente nasce bebê, a gente nasce pequeno, a gente nasce precisando de cuidados. O Juan falou da etapa onde Paulo disse ali aos Tessalonicenses que foi até eles com peito, como uma mãe que amamenta seu filho. Isso nada mais é do que o início de uma vida de maturidade. Não existe, meu irmão, amadurecimento sem leite. O leite é necessário. Existem filhos imaturos? Existe. Existem atitudes imaturas muitas vezes na nossa vida? Existe. Esse filho que foi embora, ele expressava a imaturidade na vida dele. Sabe, ele olhava para tudo que o pai tinha, e ele não entendia o tempo das coisas na vida dele. Uma das características de imaturidade é quando a gente não consegue discernir o que está acontecendo no tempo na nossa vida. Sabe aquelas pessoas que estão perdidas no tempo da sua própria vida, não sabem aonde estão, não sabem o que está acontecendo, e meu irmão, e quando a gente vive perdido no tempo, a gente adianta algumas coisas, e isso gera frustração. O filho imaturo não conseguia discernir o tempo. Ele queria tudo antes do tempo. A maturidade, meu irmão, ela vai produzindo na nossa vida um entendimento de que o próprio tempo, ele coopera para aquilo que Deus está construindo dentro de nós. A maturidade te faz olhar para o tempo de uma maneira mais simples. A maturidade te faz olhar para o tempo da sua vida e das coisas acontecerem de uma forma simples. É simples ver e entender, não, um processo está acontecendo. O filho imaturo, ele não se importa em desonrar o pai para conquistar o que ele quer.
A imaturidade, ela traz uma certa urgência. E essa urgência acaba fazendo com que os imaturos não se preocupem com aqueles que estão sob a sua vida. A imaturidade faz sim muitas pessoas tomarem atitudes fora do tempo, se frustrarem, se machucarem. Tem muita gente fora da igreja machucada, frustrada, porque é imatura. Porque não consegue entender um pai posicionando o filho no tempo certo das coisas. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa do que você ser posicionado por um pai. É muito seguro. Acho que não tem uma palavra que eu possa definir. É muito seguro ser posicionado. O filho imaturo, sabe o que acontece? Ele vive tentando provar que é maduro. O filho imaturo, ele fica tentando provar através das atitudes dele, do querer acertar, para provar que é maduro. Tipo Pedro, né? Ele tentava todas que Jesus falava, ele tentava, mesmo ele dando bote. Uma hora Jesus falava, cara, foi o meu pai que revelou isso para você, mas na outra hora ele falava assim, apartai de mim, Satanás. Então, cara, a imaturidade faz você querer provar que você é maduro. E deixa eu te falar uma coisa. A maturidade te leva a um nível que você não tem que provar mais nada para ninguém. Sabe qual é a primeira pessoa que o imaturo quer provar que é maduro? Sabe? Para ele mesmo. Ele quer provar que ele é maduro. Através de atitudes, através de postura. Cara, não precisa. O processo de amadurecimento é normal. Deixa ser conduzido, deixa ser levado. Não queira provar nada para ninguém. Se você está no processo de amadurecimento, bem-vindo. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Nós estamos num processo de edificação. Cada um tem a sua medida de Cristo. Não queira adiantar as coisas. Só que, agora eu caminho para o final, deixa eu te falar uma coisa. Pior que um filho imaturo é o filho que acha que é maduro. Ele é pior do que o imaturo. Porque o imaturo, ele reconhece, não, eu preciso que alguém me direcione, cara. Ele tá ali, né, tudo à flor da pele, ele quer fazer, ele quer sair, ele quer, cara, mas só que ele reconhece, não, eu preciso que alguém me direcione, eu preciso ser direcionado. O filho maturo, cara, quando ele reconhece, não, eu estou num processo, e nesse processo eu preciso de pessoas que ministrem meu coração, eu preciso ouvir. Quando ele começa a fazer isso, aí ele começa a amadurecer. Agora, meu irmão, a pior coisa que tem é quando o filho acha que é maduro. Aí é difícil. E hoje em dia eu comecei falando para vocês, nós vivemos numa geração onde o nível de influência é muito raso. Sabe por quê? Porque existem muitos filhos que acham que são maduros, mas que são totalmente imaturos, porque nunca submeteram seu coração à paz. Uma geração rasa, de muita influência, mas rasa, imatura, que acha que é madura. Cara, o filho que pensa que é maduro, vai vendo, ele baseia a sua maturidade no fazer. Então, se ele está fazendo alguma coisa, se ele está produzindo, se ele está fazendo, se ele está gerando resultado, aí ele se sente maduro. Quem disse? Quem disse você está fazendo um monte de coisa, prova que você é maduro? Tem muita gente fazendo muita coisa dentro do nosso contexto de igreja, dentro desse contexto gospel, tem muita gente fazendo muita coisa. E com isso se sentem maduros. Quem disse que fazer muitas coisas é sinal de maturidade? Fala para mim.
Então ele baseia a sua maturidade em fazer muita coisa. Então, resumindo, se ele não está fazendo nada, se ele está parado, né? Parado, ó. Se ele está parado, sem fazer nada, ele se sente imaturo. Ah, eu sou um Zé Ninguém, sou um imaturo, por isso que eu estou aqui, ó. Não faço nada. Porque ele se sente parado por não produzir, por não fazer. Cara, e deixa eu te falar uma coisa. Um dos processos da maturidade na nossa vida é o não fazer. É o ficar parado. É o ouvir. Sabe? Vamos lá. Esse filho, quando o filho mais novo voltou, ele ficou bravo, né? O filho que ficou na casa lá, o mais velho. E olha que interessante, né? O filho mais novo era imaturo. Se perdeu no tempo, fez um monte de coisa errada, mas voltou. Pai, eu tô aqui, eu quero amadurecer. Agora o filho mais velho, né? Pô, o que é maturidade? Maturidade é o tempo que eu tenho de igreja, né? Minha idade. Sou mais velho aqui, né? Cara, nada disso é maturidade. Eu conheço tanta gente que já tem os seus cabelos brancos, mas são muito imaturos. Então esse filho, ele era o mais velho. E olha o que ele fala para o pai: eis que eu te sirvo há tantos anos. Eis que eu te sirvo há tantos anos. Ele começa a basear onde ele está por aquilo que ele fazia. Você não está por aquilo que você faz. Você está por aquilo que ele fez. Deu para entender? Eis que te sirvo tantos anos, pai. O Senhor nunca me deu um cabrito. O que pensa que é maduro, ele prefere a opinião dele. Eu estou dando algumas características aqui, irmão, porque é o que eu falei no começo, né? O maior mover profético acontece dentro de nós e não fora. E se essa palavra movimentar alguma coisa aí dentro, glória a Deus, algo profético foi produzido. Então algumas coisas vão nos posicionando. Algumas coisas vão fazendo a gente entender. Olha que interessante, esse filho que pensava que era maduro por aquilo que ele fazia, pela sua idade, por tudo mais, ele prefere a opinião dele do que a comunhão, do que estar em comunhão. Deixa eu te dar uma notícia. Você que está ouvindo a gente, está nos vendo pela internet, existem líderes hoje nessa geração, que por acharem que são maduros, mais do que os outros, que alcançaram uma posição maior, eles preferem abrir mão da comunhão por causa da própria opinião. Viu, líder? Se você prefere abrir mão da comunhão por causa da sua opinião, isso aí é uma característica de maturidade e não de maturidade. Ele falou: não quero participar da festa. Por quê? Porque tinha uma opinião. Qual que era a opinião dele? Caramba, esse filho vai, o imaturo, olha que filho imaturo, pai. Seu filho imaturo vai embora, leva as coisas que o senhor deu para ele, perde tudo, com meretriz, faz tudo errado, e quando ele volta o senhor dá uma festa. Aquele que acha que é maduro sempre tem uma opinião formada das coisas. Mas deixa eu te dizer, a opinião daquele a opinião daquele que acha que é maduro é sempre uma opinião distorcida. Amém? Vocês estão comigo? Eu estou indo assim porque senão eu vou começar a tossir. Ele prefere a sua opinião do que a comunhão. Sabe, pensar que é maduro é muito pior do que ser imaturo. Não se sujeita a ninguém. O que pensa que é maduro não divide o ambiente com quem não está no seu padrão. Vai vendo. Vai vendo isso aí. Cara, isso é tão banal, tão superficial, cara. Sabe, pessoas que medem padrão de status, padrão de conhecimento.
padrão de nível de influência nas redes sociais. Pessoas que não dividem, às vezes, ambiente com outras pessoas porque acham que estão num padrão mais elevado. É triste isso. A maturidade no mundo é um sinal de independência. Isso é verdade, né? Eu tenho 3 filhos e você percebe, vou pegar o exemplo da mais velha, está até aí, por aí. Você vê que vai crescendo e vai desejando amadurecer com uma falsa ilusão de que amadurecendo ela vai se tornar cada vez mais independente. Porque é isso que o padrão, é isso que o esquema do mundo prega para nós, né? Liberdade, ser independente, fazer o que eu quero. Meu irmão, esse fazer o que eu quero é a maior cadeia que existe. Maior cadeia que existe. E essa falsa ilusão, não, quando eu amadureço eu me torno independente. Isso daí é mundano, isso aí é padrão, é esquema do cosmo, do mundo. Na realidade, quando mais eu me torno maduro no Senhor, sabe o que vai acontecendo dentro de mim? Tem uma palavrinha parecida com independência, mas ela é totalmente diferente. Quanto mais maduro eu me torno em Cristo, mais eu me torno interdependente. Eu vou explicar o que é ser interdependente. A independência é aquele que vive por si próprio, não sujeita o seu coração a ninguém, toma suas decisões. Ele toma a sua decisão, ele faz o que ele quer da vida dele. E isso é pregado no mundo, que isso é liberdade, isso é ser livre. Isso é a pior cadeia que tem. A interdependência, eu escrevi aqui para não esquecer, é o estado ou qualidade de indivíduos, vai vendo, ligados entre si por uma recíproca dependência, ou seja, pela mesma fonte de dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo. Olha que interessante, o que é interdependência? São pessoas, né? Pessoas que, num estado de qualidade, que são ligados entre si por uma mesma fonte de dependência. Resumindo, o que é interdependência? É o que o corpo de Cristo produz. Tá, vamos explicar de uma outra forma. O que é interdependência? É o que o nosso corpo é. O nosso corpo, ele é interdependente. Entre ele, entre os órgãos, entre os sistemas. Se você mexer em alguma parte do seu corpo, você pode, influenciar em outras coisas e isso prejudicar o bom funcionamento do seu corpo. Isso é interdependência. A maturidade nos leva à interdependência. Nós passamos a viver nesse contexto de corpo e depender de uma mesma fonte, que é Cristo em nós. E com isso nós passamos a entender o quão importante é submetermos o nosso coração à paz, a pessoas que o Senhor levanta sobre as nossas vidas. Romanos 12:5, não precisa abrir, eu estou terminando já. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que interessante. Colossenses 2:19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. A maturidade, ela vai te posicionando dentro do corpo, cara. A gente precisa amadurecer para a gente poder viver isso. Se a gente ficar para sempre bebendo leite, a gente pode até alcançar níveis de influência. Isso é o que mais tem destruído uma geração. Pessoas com alto poder de influência, mas imaturos. Sabe qual é o maior grito dos imaturos? É a independência. O imaturo, ele se ofende, mas o maduro não. O imaturo se ofende, mas aquele que é maduro, ele não se ofende mais.
Cara, que privilégio que é caminhar com aqueles que eu sigo nas redes sociais. Que privilégio, cara, é aqueles que eu curto no Twitter, no Instagram, no Facebook. São caras que caminham do meu lado todo dia, que eu posso tocar, que eu posso ouvir, caras que são coerentes, caras que não se ofendem, mano, maduros. Mais uma vez eu repito, eu não estou falando mal daquilo que o Anderson Silva falou, mas eu me sinto mais privilegiado do que ele. Os meus melhores amigos não são livros, estão vivos e caminham comigo. Se continuarmos vendo tudo e todos pela ótica das nossas feridas, nunca seremos maduros. Sabe um sinal também da imaturidade? É quando a gente coloca um óculos chamado trauma. Ou um óculos 3D chamado traumas da vida. Aí quando a gente pega e põe esse óculos, a gente vê todo mundo de acordo com aquilo que eu vivi. Você vê toda a circunstância da sua vida de acordo com os traumas que você viveu. O imaturo, ele usa esse óculos. Mas o maduro, ele usa não um óculos diferente, ele usa uma nova visão, um novo olhar. Deus está levantando uma igreja interdependente. Eu faço parte disso. Você faz parte disso. É tempo de parar de olhar as coisas de baixo. É tempo de embarcar nesse voo, meu irmão, nos lugares celestiais com Cristo e começar a olhar a sua vida da maneira que ela realmente é. A sua vida não são as suas frustrações. A sua vida não são os seus traumas. A sua vida não são as suas dores. A sua vida, meu irmão, não é esse problema financeiro ou esse problema qualquer que você tem vivido hoje. Isso não é a sua vida. Isso aí só é uma partícula de um processo de amadurecimento, cara. A sua vida é muito mais do que isso. Começa a olhar daqui, ó. Aonde você está posicionado? Não, eu estou posicionado no corpo de Cristo. Eu sou interdependente do mesmo Espírito. E esse Espírito, ele permite que as coisas abaláveis sejam abaladas, para que as inabaláveis dentro de mim permaneçam. É um processo, meu irmão, de amadurecimento. Sai da onde você está. Sai do buraco da imaturidade e vem para fora como um líder maduro. Chega! E aí você se isola, você fica pelos cantos. Sabe, uma das características do imaturo é se isolar, é achar que ele é desprezado. Pai, mas eu te sirvo, o Senhor nunca me matou um cabrito. Filho, tudo que é meu é teu. Meu irmão, a maturidade te faz enxergar o que você já possui e não aquilo que você espera. Sai desse lugar. Sai desse lugar chamado imaturidade. Sai desse cantinho escuro da sua vida de sofredor. Por causa de circunstância da sua vida, olha de cima. Presta atenção no que Deus está fazendo na tua vida. Isso é muito cansativo, cara. O tempo passa. O tempo voa, né? Tinha uma música, né? Minha poupança, Bamerinos, brincadeira. O tempo passa e, cara, e as pessoas ficam ali naquele cantinho escuro da vida deles. Tadinho de mim, olha quanto problema que eu estou vivendo. Sai desse lugar. Ah, mas não mudou nada ainda. Cara, não mudou nada aqui fora, mas aqui dentro está mudando. Sai desse lugar. Amadurece. Ah, mas e o meu nome está sendo envergonhado. Eu não posso deixar isso acontecer com o meu nome, meu irmão. Até afinei agora. Espera um pouco. Aleluia, o Senhor me sustentou, cara. Foi. Sai desse lugar, cara. De verdade, eu cansei de ser imaturo faz tempo. Eu cansei de olhar minha vida, sabe, na ótica dos meus probleminhas ali, cara. Eu comecei, sabe, quando eu comecei a entender que eu estava amadurecendo em Cristo, é quando eu comecei a olhar para dentro de mim. É quando eu comecei a deixar de olhar para o que está fora e falar, o que o Senhor está gerando aqui dentro?
Olhe para o lugar certo. Seja um líder maduro que influencia. Depois você pode dar o tema na mensagem. Líderes maduros que influenciam. Hã? Ficou legal, né? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Líderes maduros que influenciam. Aleluia.